a gente tinha as aulas presenciais. Né? Nesse período, vamos dizer assim, remoto, né? As coisas ficaram um pouquinho mais indefinidas, né? Então, ano passado, eu senti bastante falta desse tipo de ação, né? Porque a partir realmente desse encontro com outras pessoas, e a gente cresce, né? Que a gente aprende coisa nova, que a gente aprende pontos de vista diferentes e por aí vai. Então, quando surgiu essa ideia, né, de fazer o evento, na verdade surgiu até um pouquinho antes da formulação lá do Maio Profissional. Eu já estava organizando algumas coisas para outras disciplinas, né? Então meio que tive que acelerar os prazos, né, para poder fazer as coisas encaixarem agora no Maio Profissional. E por isso que eu pensei que para a disciplina de tipografia digital, né, para a disciplina de design de tipos, eu pensei realmente em trazer 3 projetos que eu acho que são bastante interessantes, que vale realmente a pena vocês conhecerem, né, e 3 trabalhos de 3 ex-alunos meus da pós, foram meus orientandos lá, sofreram comigo lá ali ao longo de 3, 4, 5 semestres, talvez, não sei, né? Eles estão de prova que eu não sou só chato na graduação, na pós também, tá? Aí, os 3 são lá da pós do Senac em São Paulo, né? Mário e Douglas, na época, moravam em São Paulo. Douglas está morando, acho que agora em Salvador, né? Está trabalhando remoto. Júlia voltou também para Salvador, né, Júlia? Nesse período. Eu estou em São Paulo de novo, sofrendo já. Voltou para São Paulo. Que ótimo, delícia. Covidinha para todo mundo aí. Quem chegou dando chance para variar, chegou atrasado. Então, ô Danilo, né? Pô, nem no streaming você chega no horário, Danilo. Então, gente, eu optei por chamar os 3, porque foram 3 bons projetos de TCC, né? Então, eu acho que vai ser legal vocês conhecerem um pouquinho, né, dessas facetas, né, da tipografia, seja ali o lettering, seja ali o design de tipos, a escrita, depois vira ali também uma tipografia lá com Douglas e por aí vai. Tá? Então, eu pensei justamente em trazer essas 3 pessoas, que são realmente 3 projetos consistentes, e acho que os meninos vão poder falar melhor do que eu sobre os projetos. Vamos, então, começar hoje. Mário, podemos começar contigo? Está tudo ajeitadinho aí, filho? Podemos. Então, vamos lá. Eu queria agradecer o convite, primeiramente, aí. Fiquei muito feliz de receber esse convite, espero que estejam todos bem aí. E eu vou fazer aquele testezinho aqui de compartilhar, né? Vou parar minha apresentação e você mete a sua logo aí na sequência. Deixa eu ver isso aqui. Compartilhar na... Isso. Você abre Sempre acontece isso. É por causa do... Você fica com os 2 áudios ligados, ele fica louco. Fica. Mas agora acho que Deus... por enquanto a gente está vendo uma tela preta, por enquanto, mas está compartilhado. É isso aí mesmo. Começa aqui. Pessoal, eu vou começar a apresentação com mais ou menos um roteirinho do que a gente vai ver na sequência, ok? Primeiro, eu vou contar um pouquinho para vocês quem que eu sou, o que eu faço, antes de entrar nesse meu projeto aí, ok? Depois, eu vou falar para vocês como que surgiu essa ideia de fazer esse projeto desse jeito. Eu entro um pouquinho na parte do contexto, das pesquisas, de como é que eu cheguei nesse desenvolvimento. Como é que surgiu essa ideia, né? Por que eu fiz esse projeto, ok? Aí, para validar esse projeto, eu precisei achar alguns exemplos, e eu vou apresentar esses exemplos para vocês. Eu precisava saber se, quando você tem essa ideia do projeto, você precisa saber, poxa, mas será que vira? Será que não vira? Será que alguém já pensou nisso?
Será que isso já foi feito de alguma maneira? Será que isso é poderoso? Será que isso aí pode ser um projeto ou não pode? Às vezes você está naquela pesquisa e descobre que, puxa, acho que tem que mudar um caminho. E mesmo nesse projeto aqui, depois dele definido, depois do assunto definido, a gente teve algumas mudanças de rota, né? Lembra disso, né, Eder? A gente estava indo para um caminho, depois a gente falou, não, acho melhor ir para o outro. Então, depois desses exemplos, aí realmente a gente desce para o projeto, e aí eu conto para vocês e mostro. O projeto, na verdade, acho que você já deve ter visto no descritivo, ele é uma animação de 26 letras. O projeto em si, que foi entregue como TCC, ele é muito mais pesado, tem muito mais conteúdo do que essa informação aqui, que eu preparei na apresentação. É a primeira vez que eu estou fazendo a apresentação desse projeto. A minha ideia era resumir e fazer com que ele fosse mais fácil de ser entendido como a apresentação, né? Quando você faz o TCC, você escreve muito, você traz muita referência de livro, são coisas que eu achei que aqui para a nossa apresentação eu podia abrir mão, ok? Então vamos lá. Primeiro, quem que eu sou? Sou esse cara aqui. Essa foto aqui foi meu amigo Douglas Reis que fez. Precisamos atualizar ela, já é 2 anos atrás, né, Douglas? A gente fez essa foto na sala. Bom, eu sou diretor de arte, trabalho aqui em São Paulo. Atualmente eu sou diretor de arte da Avon, né? Sou designer também. Também sou ilustrador, né? Na verdade, eu comecei como ilustrador, desenhando e fazendo freela e pagando a faculdade. Depois eu fui para a área de direção de arte, me especializei em direção de arte e faço design também. Agora, mais recentemente, né, por causa desse projeto aí, completamos a especialização aí em design de tipos. Também faço algumas animações. E eu sou de Curitiba, vim de Curitiba, né? Trabalho aqui em São Paulo, moro em São Paulo. Mas, por ser de Curitiba, eu sou torcedor do Atlético Paranaense. Gosto muito de futebol. Sou torcedor do Atlético Paranaense também. Próximo slide é para frisar, né? Que é o Atlético Paranaense. E eu queria também mostrar para vocês um pouquinho dos trabalhos que eu desenvolvi. Não são muitos, eu não queria me estender muito, mostrar. A apresentação não é sobre isso, né, não é sobre meu portfólio, é sobre o trabalho do TCC. Então eu vou mostrar 2 trabalhos que foram feitos durante a pandemia, né, e esses trabalhos, o desafio era o seguinte, são o cliente que eu atendia, que é a Nissin, o produto é o Cup Noodles, ok? E esse trabalho a gente tinha aquele perereco de não poder filmar, de não poder ter equipe, de como é que nós vamos resolver isso, precisamos vender Cup Noodles, mas estamos no meio da pandemia, não pode mais se encontrar, não pode mais nada. Então a gente pegou 2 ideias, que eu acho que tem a ver com o tema pandemia, né? As pessoas estavam muito em casa, estavam cozinhando em casa, e a gente precisava de alguma maneira englobar toda essa ideia. Então, são 2 filminhos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro é esse aqui, vou tocar. Vocês me avisam se o áudio funciona, se não funciona. Inspira. Expira. Esvazia sua mente. Esqueça o estresse da rotina. A vida de uma panela é dura, mas você está indo tão bem. Esqueça tudo que passou por você. Murros, caldos, temperos. Sinta tudo isso ficando para trás. Pense positivo, pequena panela. Dias melhores virão. Dê um tempo para sua panela. Essa mensagem foi aprovada pelo seu fogão.
Esse é o primeiro, pessoal. Vou para o segundo aqui, ok? Oi, mãe. Como vão as coisas? Como você pode imaginar, minha vida de panela anda bem corrida. É bom quando todo mundo conta com você, mas todo dia, toda noite, cansa, sabe? Eu até penso que um Cup Noodles vai aparecer pra me salvar. Bom, mãe, preciso ir. Tá na hora de botar a bunda no fogo mais uma vez. Te amo, mãe. Dê um tempo para sua panela. Essa mensagem foi aprovada pelo seu fogão. É esse trabalho que eu trouxe para vocês verem, só para vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu faço, né? Do que eu tenho feito. E agora, já entrando na parte do projeto mesmo, esse projeto, ele foi... Para a gente entrar nessa coisa do contexto, é preciso entender o que é esse cara aqui, esse ato ilocucionário. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Um ato ilocucionário é um ato de fala completo, feito por um enunciado típico, que consiste na entrega do conteúdo proposicional do enunciado, e uma força ilocucionária particular, por meio do qual o orador afirma, sugere, exige ou promete. Esse texto ele é mais complicado mesmo, porque ele é desse cara aqui, é o John Langshaw Austin. Ele é um filósofo, e filósofo gosta mesmo de complicar um pouco as coisas, mas ele tem muito a ver com o jogo de linguagem, e esse foi mais ou menos o princípio do pensamento do meu projeto. Tá? E o que é esse cara aqui, esse ato locucionário? Vocês entenderam bem o que é isso aí? É meio complicado mesmo, né? Porque, como eu falei, o cara é um filósofo, mas, traduzindo ao pé da letra, ele é uma coisa até simples, né? O ato locucionário, ele é o ato completo da fala. E o que quer dizer isso? É o que você vai dizer, o que você tem a dizer, o teu texto, e o como você vai dizer. O teu gestual, a tua entonação, se você está bravo, se você está feliz, se você está mandando, se você está numa boa. Então é tudo isso aí que tem a ver. E beleza. Bom, então o que é o meu projeto? Meu projeto é o seguinte: se esse ato ilocucionário é um ato de fala completo, o que eu vou pegar? Eu fiz uma pesquisa, eu achei um site que tem várias citações, né, várias quotes de tipógrafos famosos de todos os tempos, e a minha ideia era interpretar mais ou menos aquele texto, aquela quote, de uma maneira que, tipo assim, como que eu acho que a pessoa falou aquilo? Como é que eu acho que a pessoa estava quando falou aquilo? O que a pessoa queria dizer com aquilo? Que tipo de mensagem que eu quero passar? Além do texto escrito, além de simplesmente a citação, ok? Então, eu pego essa situação e a entrega do conteúdo, eu entrego que é o que foi dito, né, o como foi dito, eu entrego isso como motion, né, como animação. Mas o que isso tem a ver com tipografia? Né? O que o jogo de linguagem, o que isso tem a ver com a tipografia? Aí a gente tem, bom, isso aqui é o meu projeto, tá? Ele vai ser basicamente, resumindo tudo, ele vai ser tipografia mais animação. Mas o que isso aí tem a ver com tipografia? Né? O que tipografia tem a ver com o jogo de linguagem e tal? Bom, o texto, a tipografia, ela surgiu para passar aquilo que ela surgiu depois da gente conversar. A gente conversava, precisamos escrever, e começamos a escrever. Começamos com a tipografia. A tipografia ela é a voz do texto e fornece conteúdo além do que o próprio texto transmite. Como assim? Dependendo da escolha da sua fonte, se ela é uma fonte mais bold, ou até mesmo quando você está digitando no WhatsApp, você está bravo, o pessoal usa tudo em caixa alta para mostrar que está bravo, a pessoa parece que está gritando. Então, essa coisa que eu queria explorar da tipografia
de como ela é poderosa, como a gente conseguir transmitir essa mensagem de uma maneira que fosse mais fácil o entendimento. Ok? Quem falou isso foi o Andreu Barrios, que é um designer de tipos da Espanha. E aí eu precisava validar esse projeto. Então, poxa, e isso que eu estou falando, ele é poderoso, ele faz sentido, você tem exemplos disso? Temos exemplos disso aqui. Esse, inclusive, é bem forte, né? Esse projeto, ele aconteceu quando aquele policial em Minnesota, ele deu aquele mata-leão no George Floyd, correto? O cara ficou no mata-leão ali durante 9 minutos, né? Até vir a óbito. E as últimas palavras dele, que ele falava para o policial, era: eu não posso respirar, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, até que isso foi sumindo. E aí foi feito esse projeto aqui. E esse projeto, ele procura mostrar, mais ou menos até o que eu quero mostrar depois, que essa coisa de não é só o texto, é o texto e aquela sensação, né? A sensação da coisa acontecendo. Tem alguns outros exemplos aqui, um pouquinho mais simples. Ride around, né? E você vai fazendo essa coisa do de volta. Esse aqui ficou super bacana também, né? Think Love, porque você consegue sentir, né? A ideia é transmitir realmente essa sensação, né? E aqui um de trás para frente, né? Bem simplesinho, mas bem efetivo, né? Vocês podem ver que ele funciona. E outro exemplo também bem simples, mas você vê que não é só o texto, né? Além do texto, você está mandando a coisa para cima, né? Move up. E foi assim que surgiu o meu projeto, que se chama Tipo Frame a Frame. Esse aqui já é a apresentação, depois eu coloquei todo o projeto no Instagram, né? Por isso que vocês vão ver que ele é todo feito assim, formato quadrado. Tipo frame a frame porque é a tipografia, e o frame a frame porque vem da coisa do movimento, né? Cada framezinho, a animação é mais ou menos isso, o filme também é mais ou menos isso, são 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, no meu caso aqui acho que foram 30 frames por segundo, mas cada frame, né, cada movimento, cada framezinho faz parte do movimento como um todo, né? O projeto em si são 26 caracteres, eu fiz o alfabeto inteiro, eu escolhi diversas quotes, né, diversas citações. Dessas citações, eu pegava a palavra mais forte que tinha nesse projeto. Eu vou, por exemplo, essa frase aqui do Jan Tishold. Ele fala que o trabalho, o objetivo do trabalho do tipógrafo é você entregar a mensagem da maneira mais curta e mais eficiente possível. E isso tem muito a ver, eu escolhi essa frase por primeiro, né? Porque isso tem muito a ver com o meu projeto. Eu preciso entregar essa mensagem e fazer com que a pessoa entenda ela de uma maneira melhor do que só o escrito, né? Esse foi o meu objetivo, isso que eu queria validar durante o meu projeto. Então, aqui, como o objetivo é a palavra mais forte, e ele está em inglês, porque eu achei esses quotes, nessas citações, eu achei tudo do site em inglês. Mas como a palavra objetivo, que é aim, é o A, que é o mais forte, eu começo aqui com a letra A, né? Eu escolho essa letra, e aí eu procuro, através dessa animação, vender essa história do cara tá focado, do cara... do trabalho do tipógrafo, de você ser insistente, então a mensagem está em looping, então eu quero passar essa mensagem da maneira mais rápida, mais fácil. Esse foi o meu entendimento para essa citação do Tishold, ok? Essa é a primeira letra, agora a gente vai para a próxima já. Essa é do Brinkhorst, o Brinkhorst vocês conhecem bem, né? É a Bíblia do tipógrafo, todo mundo já leu esse livro, tem esse livro em casa.
E ele fala isso aí, by all means, break the rules. Quebre as regras, né? De qualquer maneira, quebre as regras. E aí, eu escolhi a letra B, né? As primeiras letras, elas vão na ordem sequente, depois eu começo a pular um pouquinho. Então, em meio a tanta mesmice, a ideia é desconstruir, chamar a atenção por que você quer dizer e de propósito. O que importa é passar a mensagem e exatamente isso, chamar a atenção. Né? Aqui a letra B, bem desconstruída, né? Tudo isso aqui depois eu ia subindo no Instagram. E aí o esquema de subir no Instagram era bacana porque você tem realmente aquele imediatismo, né? As pessoas começam a comentar na mesma hora, as pessoas começam a falar se está legal, se não está, se passa a ideia, se não passa. Outra frase aqui do Milton Glaser, né? Os computadores estão para o design, assim como os micro-ondas estão para a cozinha, né? Para cozinhar. Ou seja, não tem nada a ver, né? E aqui a letra mais presente é a letra C, então essa é a letra C, e essa brincadeirinha do pratinho do micro-ondas, né, com a letrinha C ali dentro, girando, até parar de... Acho que a partir daqui eu comecei a pular, né? Agora eu já vou lá para outra letra, né? Para a letra I. A tipografia perfeita é a mais elusiva de todas as artes, comparada somente com a escultura na sua obstinação, né? Essa outra frase do Tischrod, é o nosso campeão de frases aqui no projeto, falou bastante. Então eu escolhi a letra E, né, de ser elusiva, né, esse comparativo, e ela vem meio que como se fosse uma escultura mesmo, né, ela se transforma como se fosse uma escultura. Uma coisa que também é bacana de falar do projeto é que no começo dele, ele não era todo animado. E aí, para a gente conseguir, né, isso até foi uma coisa que foi uma das mudanças da rota que a gente conversou no começo. Para a gente seguir uma linha de raciocínio e até uma linha visual, a gente escolheu que fosse tudo animado e a gente decidiu que fosse tudo preto e branco, né? Então, essa frase aqui, todos os typefaces são históricos, né? É uma frase famosa do Hoffler. E aí eu peguei a letra H. Aqui eu já comecei a pular, viu, pessoal? E aí a ideia era passar uma linha do tempo, né? Que fosse mostrando que as pessoas durante o tempo foram desenvolvendo tipografia e se desenvolvendo mais. A linha do tempo é a própria letra H, né? Então, além de ser o H, eu passo essa sensação de que o tempo está passando, né? Fora que a animação tem muito disso, né? Ela tem um começo, meio e fim, né? Ela passa a mensagem e acabou, né? Aqui outra frase do Milton Glaser, né? Que a certeza, né? Quando você está certo daquela coisa, você, na verdade, você fica muito fechado na tua cabeça, aquela ideia, né? E o ideal é ter dúvidas, né? Você está fazendo um trabalho que você não tem certeza da coisa, não tem certeza do resultado. Foi até mais ou menos como começou esse projeto, assim, a gente não sabia onde que ele ia parar e como que ele ia ficar no final, né? Então aqui é a palavra mind, né? O M, a letra M. E tem essa coisa, a coisa está dentro da tua cabeça, mas, meu, tá saindo do quadrado, tá pesquisando. E assim, me ficou com essa leveza, assim, o molenga desse jeito, justamente por causa disso, né? Porque eu não estou certo de nada, mas eu estou procurando caminhos, né? Essa é mais ou menos a ideia que eu queria passar aqui, ok? Aqui fala sobre o experimento, é uma frase do David Carson, que quando você começa como um experimento, que é mais ou menos o que foi desse projeto, esse projeto é totalmente experimental, né? Você não tem ideia de como que a ideia vai ficar no final, né? Do outcome, né? Que é a letra O, que eu escolhi aqui. E justamente eu fiz essa coisa você tá ali, mas você sai
Você está aqui no ponto, mas você sai, né, do ponto e depois você volta com a coisa pronta já, né? Mas você buscou lugares diferentes, né? Saiu do quadrado totalmente, foi buscar referências em outros lugares e voltou com o trabalho pronto, né? E todo o trabalho experimental se comporta mais ou menos dessa maneira. Essa é uma frase legal também. Tinha uma época que o pessoal usava a Trajan para qualquer pôster de cinema. Então a Trajan é a Arial dos pôsteres de cinema, né? Tipo uma fonte blockbuster para cartaz de cinema, né? Aqui é a letra T de Trajan. E a brincadeira era justamente usar essa coisa de cinematográfica, né? Muito clichê até, para fazer a minha letra T. Aqui a gente fala como é difícil, né, desenvolver uma tipografia do começo ao fim, uma família tipográfica, né? É um trabalho que demora, né? É realmente trabalhoso, e aqui ele fala que consome de 1 ano a mais de esforço criativo pesadíssimo, né? A gente sabe bem como é, quando a gente desenha, quando a gente está começando a desenhar aquele grupo de 5 letras, né, e tal, que vão dar origem a todo o resto, e a gente fica, muitas vezes, em cima de uma só, até sair o desenho, e depois, mesmo que saiu, mostra para o professor, e o Néder fala, poxa, acho que não tem nada a ver, acho que tem que mudar isso aqui, acho que essa serifa está torta, então conserta e volta. Aqui é a letra Y, né, de o ano todo, né, e para mostrar esse tempo passando, né, a letra Y ela virou esse reloginho. A animação está rolando de boa para vocês aí, pessoal? Tá rolando, tá tranquilinho. Boa. Esse projeto todo, pessoal, ele está bem mais simplificado aqui do que foi no TCC. Essa é a última letra que eu vou apresentar para vocês. Se vocês quiserem saber mais a respeito do projeto, ele está no Instagram. Ele está no Instagram como @tipoframeaframe, né, que é o nome do projeto. Esse underscore aí era, na verdade, a barra, mas o Instagram ele não deixa, né, fazer a barra de espaço, então ele bota esse underscore dessa maneira aí. E é isso aí, pessoal. Valeu aí a atenção de vocês. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E eu fico aberto aqui para qualquer esclarecimento, para tirar dúvidas, para elogios também, ou crítica. Acho que pode fazer uma rodada de perguntas no final, né, que eu acho que a gente consegue usar melhor o tempo. Legal. Né? Acho que vai ser mais gostoso. Aí vocês podem, às vezes, até já ir perguntando pelo chat, eu vou anotando isso aí e depois eu coloco em cima, tá bom? Tá bom, gente? Bacana. E vamos fazer o seguinte, quem quer agora? Pode ser Douglas? Pode ser. Vamos lá. Deixa eu dividir minha tela aqui também. Você compartilhou a tela toda, né, Maia? Sim. Você colocou no modo Está apresentação, usando não um foi? monitor ou dois? Está usando um monitor ou dois? Um monitorzinho. Monitor. Tá, então vai no apresentar agora, escolhe apresentar a tela inteira. É mais fácil. Né? Se você quiser, você está usando o Keynote também, né? Tô. O seu não tem áudio nem nada, que nem todo mundo conversou. Não tem. Então é tranquilo. Você pode apresentar a tela inteira, porque se você fizer depois é mais fácil, tá? Aqui, mas desse Tá jeito eu lindo, não... tá apresentando Pronto, aí pra desse gente. jeito eu não vejo vocês, então é até mais fácil que eu não vejo a reação. Então vamos fazer. Pronto, então eu não tá, vejo um as minutinho. caras de... Deixa eu colocar aqui. Eu vou... Não, que Como... isso.
Se você quiser, Douglas, dá para apresentar só a janelinha e você vai acompanhando também, porque às vezes fica mais gostoso de falar também olhando para a própria cara. Em vida de professor faz que isso ultimamente. Deixa eu Uma ver coisa aqui. meio autista, Para mim só olhando a própria aparece cara. compartilhar. Para mim só aparece compartilhar a tela inteira. Ah, Então faz o vou nessa. seguinte, entra pelo Chrome. Se você quiser entrar pelo Chrome, você deve estar no Safari. Tô no Safari. Então é isso. Deixa eu ver Acessa e liga o Chrome aí você volta rapidinho. A vantagem do Google Meet é essa, funciona online, você não precisa instalar nada, mas se for no Chrome, aí ele funciona direito. Não é melhor a Júlia ir acelerando enquanto. Não sei se ela já está pronta, para não atrasar? Você quer começar, Júlia? Pode ser. Aproveitar que minha internet voltou, porque ela tá dando uns mini sustos, assim. Então, se eu travar, você me avisa, viu, né? Me dá um berro que eu não vou estar vendo a cara de vocês, não. Tranquilo, eu te ligo. A internet nem travou antes de começar. Tá um horror hoje. Deixa eu só abrir aqui. Compartilhar tudo, né? Eu tô com 2 telas também, vamos ver se vai. Me digam o que, é que vai aparecendo aí, tá? Por enquanto ainda não apareceu. Ah, agora tá chegando, tá apresentando. E foi? Tcharam, pronto, foi. Tá, então, oi gente, bom dia, tudo bom? Eu vou falar um pouco sobre o meu TCC da pós, que foi fazer uma tipografia para minha própria empresa. Então, antes de tudo, igual o Douglas, né, apresentação básica, assim, quem sou eu? Meu nome é Júlia, eu nasci em Salvador, eu fui criada em Salvador, e troquei as praias da Bahia pela nossa poluição, esse ridículo aqui de São Paulo. Sou designer gráfica e agora sou recém-pós-graduada em tipografia pelo Senac. Um pouquinho mais ainda sobre mim, eu sou uma das 3 sócias do escritório de design e estratégia motora. E dentro da motora a gente ainda tem 2 projetos paralelos. Um é o Burocracias para Designers, carinhosamente chamado de Buro, que a gente dá curso e profissionaliza o mercado criativo. Então, a gente ensina desde onde encontrar cliente, até quanto cobrar pelo serviço, e todo esse tipo de coisa, assim, burocrática, que ninguém aprende na faculdade de Direito. Então, se você sente falta dessas coisas, procura a gente, que a gente ajuda. E outro projeto é a designer gráfica, que começou como TCC das minhas outras 2 sócias, a gente trouxe para o estúdio, que ele cataloga a produção e a trajetória de designers gráficas brasileiras. Então, a gente sente muita falta de nomes não só brasileiros, como femininos a nível de design, então a gente sentiu essa lacuna que precisa ser preenchida. Então, hoje em dia o projeto anda muito mais pelo Instagram, mas tem muita entrevista pelo site do Designer Gráfica, então dê uma olhadinha lá depois. Então, vamos que vamos, né? Eu vou dar um panorama, assim, muito geral do meu TCC como um todo, mas focar muito também na parte teórica, porque, como eu entendo que um público aqui, a maior parte é de estudante, eu acho que é legal falar um pouco mais sobre o que é que embasou, né, o meu projeto. Então, como é sobre tipografia institucional, eu vou começar bem, assim, do início, mas de jeito rápido, que é dizendo que tipografias customizadas não são algo novo, tá? Não foi o Google que inventou, não é algo que veio com a tipografia digital. Desde lá do século, acho que final do século XVII, inclusive, surge a Romana do Rei, que é considerada por muitos o primeiro projeto tipográfico, que foi encomendado pelo rei Luís XIV, eu acho também, números são difíceis, pelo rei Luís XIV, para representar o reino dele, assim, na época, lá na França. Então, as tipografias customizadas já surgem, assim, desde o início, com o mesmo propósito, que é representar uma instituição, uma marca, uma empresa, ou, no caso da Romana do Rei, até um país, né? E se naquela época já tinha
essa necessidade, assim, o Rei Luiz já sentia essa necessidade de se diferenciar dos outros reinos. Imagine hoje em dia que a gente tem 1 milhão de marcas competindo no mesmo setor, com o mesmo produto. Então, nessa cacofonia assim, de informações, se diferenciar acaba se tornando uma questão de sobrevivência mesmo. Então, o objetivo de uma tipografia institucional, só para deixar mais claro, assim, é transmitir pelas suas formas os valores e a personalidade de uma marca, porque ela funciona como elemento integrante do brand do negócio, tá? Porque a tipografia, ela vai estar presente em todos os pontos de contato que tiver texto. Então, se tem texto, a tipografia vai aparecer, querendo ou não. Dentro de um sistema de identidade visual, ela funciona muito como um elemento forte, assim, de identificação. Segundo a Lina Wida, inclusive, que é um dos grandes nomes, assim, da bibliografia sobre marca e identidade visual. Oi? Não comigo. Só pensei alto. Brand, marca de identidade visual. Então, como a Lina Wida já fala, né? Ela disse que um dos imperativos, assim, do uso de tipografia em um sistema de identidade visual é a capacidade de transmitir mesmo o sentimento e refletir o posicionamento da empresa. Então, muita gente, eu acho, quer dizer, espero que não, né? Mas tem designer ainda que escolhe tipografia para fonte porque a tipografia está na moda ou porque acha bonita e esquece que ela é uma conexão muito grande, assim, da marca e da empresa com o próprio público. Então, acho que a Lina ainda também fala, né, que é a união da tipografia com cor, imagem, composição, que formam, assim, esse sistema coeso, assim, diferenciado mesmo de marca. Um dos teóricos também fala, não estou lembrando o nome dele agora, que a tipografia institucional funciona como um uniforme, assim, para a empresa. Então, você meio que veste, assim, entre aspas, a comunicação verbal da empresa da mesma forma. Então, é legal de pensar nisso, porque até um dos membros do Talking Heads, a banda, fala que as pessoas vão se lembrar mais de você, se você usa sempre a mesma roupa. Eu acho que um caso, assim, muito clássico de pregnância de uniforme de super-herói. Você vê um uniforme de Homem-Aranha, você sabe que é o Homem-Aranha, porque é a mesma roupa todas as vezes. Outra coisa bem importante, assim, pensar na tipografia, é que ela é essa ponte mesmo, entre a identidade verbal e a visual. Ela une, assim, ela dá essa forma ao conteúdo escrito, mas, ao mesmo tempo, o desenho da letrinha, assim, os detalhes do desenho já trazem suas características próprias, assim, e já funcionam como um símbolo muito forte de diferenciar a marca. O Luciano Cardinale diz, inclusive, que a tipografia institucional, ela alcança pontos, assim, que até cores da marca ou a própria marca podem não estar presentes. Então, tem vezes que você tem que imprimir uma coisa em preto e branco, não tem cor. Tem que aplicar mandar um e-mail institucional, alguma coisa assim, a marca nem sempre está presente. Mas a tipografia, na maioria das vezes, está. E aí ele, inclusive, fala que ela tem, de forma sutil, uma responsabilidade tão grande quanto a própria marca. E como a gente sabe, né, num meio capitalista e dinheiro é importante, a gente precisa falar sobre isso, a questão financeira até que acaba sendo um ponto, assim, bem interessante de se pensar num projeto de fonte customizada. Por quê? Tudo bem que, de um primeiro momento, você pagar por uma fonte customizada é meio caro, mas, no longo prazo, é um investimento que se paga muito, assim, tipo, vale muito a pena. Um exemplo que eu tô aqui é a IBM, que gastava $1 milhão por ano no licenciamento da Helvética, e depois que eles fizeram a tipografia deles, que é a IBM Plex, esse gasto, né, de $1 milhão por ano simplesmente morreu, acabou. Então, mesmo que o projeto da fonte da IBM Plex tenha custado $1 milhão, pense que em um ano o projeto foi pago. Tipo, resolver esse problema é essa dor de cabeça. Hoje em dia, a gente tem muitas outras gigantes do mercado que estão seguindo muito por essa onda, né? Acho que é, de fato, uma temática que está muito em voga. Então, a gente tem YouTube, faz a própria fonte, tem o Google, tem o Airbnb. Empresas nacionais também estão entrando muito nisso, estão vendo realmente esse diferencial como algo importante. Então, tem a Gol, Bradesco, a Rede Globo até, acho que foi ano passado, né, que trocou. Então, tá, visto isso, muita gente rodando por aí, fazendo fonte customizada, mas qual é, então, esse diferencial da fonte customizada para uma tipografia de varejo, né, aquela tipografia que você compra no MyFonts, assim, por exemplo?
Como eu falei, ao mesmo tempo que o investimento inicial na tipografia customizada é um investimento consideravelmente caro, na tipografia de varejo a gente acaba tendo algumas armadilhas, digamos assim, no licenciamento, né, de uso. Então, digamos que você é a IBM mesmo, que tem 500 mil funcionários em 170 países, e ela precisa de uma licença que seja para uma quantidade de máquinas absurda, e que tem que ser instalada em muitas coisas, e que tem que ter uma variedade de mídia muito alta, ou seja, vai ser aplicado em site, vai ser aplicado em impresso, vai ser aplicado em aplicativo, em e-book, ou seja, o que quer que for necessário, a IBM vai precisar. Então, por isso que a licença acaba sendo milionária, porque você tem que usar em muitos lugares diferentes, e a depender da fundidora, a depender do lugar que você compre a fonte, acaba sendo uma coisa meio complexa, assim, de entender suas necessidades. Então, na tipografia customizada, você não tem que pensar muito nisso. A fonte é sua, você usa para o que você quiser, e ninguém vai te cobrar nada mais, além do valor que você já pagou inicialmente para fazer essa fonte. Então, menos uma dor de cabeça. Falei muito também usando exemplos de empresas grandes, né, mas uma fonte corporativa, ela funciona muito, assim, também para empresas de médio e pequeno porte, tá? Nesse exemplo mesmo que eu dei de aumento de licença, por exemplo, você tem um cuidado de comprar uma fonte, sua empresa tem 4 pessoas só, e aí você compra uma fonte que precisa de licença por máquina, você paga uma licença para 4 máquinas. Você quer contratar alguém, você quer contratar 10 pessoas, essa licença vai duplicar o valor, e geralmente quando você vai contratar alguém, o gasto com a tipografia não é algo que você pensa assim inicialmente no topo de sua cabeça, não é uma prioridade de gasto. Então, o que vai acontecer ou ele não vai pagar por essa fonte, vai continuar usando a fonte que ele já tem no computador, e paciência, né, a gente não tem uma polícia da tipografia para te prender, porque você usa uma fonte a mais, uma fonte a menos, ou outra vai trocar pela fonte mais barata, vai usar uma fonte de graça, e vai ficar, no fim das contas, usando a mesma coisa que todas as outras empresas. Então, além disso, dessa questão da licença, do valor, numa empresa pequena, você... Tá passando uns carros aqui, tá, gente? Então, se tiver muito barulho, vocês me avisam. Além disso, numa empresa pequena, assim, de médio, grande, de pequeno e médio porte, quando você faz uma identidade visual para uma empresa de médio e pequeno porte, e você entrega o kit, assim, da marca, né? Você entrega a marca, entrega as cores, entrega o manual, entrega os elementos, os grafismos, e mesmo que você ensine a pessoa a usar, você faça um manual todo bonitinho, explicando como é que você vai usar isso, essa aplicação nem sempre vai ser melhor executada pela equipe. Ou porque não tem alguém, de fato, de design na equipe, dependendo do tamanho da empresa, ou porque a pessoa que tem que cuida de tudo, tem que cuidar de escrever post, tem que cuidar da comunicação da empresa como um todo, ou porque não tem direito o software no computador para poder mexer com isso, enfim. A chance dela aplicar errado o material que você fez para ela é enorme, e às vezes não é nem porque ela não quer, é porque ela não consegue mesmo, não tem essa capacidade, não tem esse tempo. No caso de uma tipografia que você tem customizada, pensada para isso, como elemento muito forte assim, da marca, da identidade visual, você dá o arquivo para a pessoa instala no computador e já foi. Ela pode usar em bloco de nota, pode usar no Docs, pode usar no PowerPoint, pode usar no que ela quiser. E a chance dela cagar esse uso também é muito menor, tá? Do que ela cagar o uso de identidade visual. Pode ser que ela aperte muito entrelinha, pode ser que ela, sei lá, bote uma letra maior do que a outra, enfim. Ela tem que ter muita vontade de usar errado para usar errado. Então, acho que é algo que é um pouquinho mais à prova de erros, assim, do que elementos de identidade visual, assim, como um todo. Ok? Já tô dando uma respirada aqui agora. Depois desse preâmbulo todo inicial de por que é importante, né, uma tipografia identitária e tal, como é que ela pode ser usada. E aí, no meu caso, né, como é que funciona, como é que eu apliquei essas teorias todas na minha fonte, por que é que eu preciso de uma fonte customizada, na Motora, né, como é que rolou. Dando um pouquinho, assim, voltando um pouco atrás, assim, na nossa história, a Motora vai fazer 5 anos esse mês, inclusive, nós estamos em maio, fazemos 5 anos esse mês de empresa, e quando a gente montou a Motora, a gente estava na faculdade ainda, então a gente não sabia muito o caminho que a gente seguia com a própria identidade, a tipografia que a gente usou, a gente estava aprendendo muito sobre
a Hoffler e Farrin Jones, assim, né, na época, na faculdade, a gente descobriu a Whitney, se apaixonou pela Whitney, e eu tenho usado a Whitney desde então, né, nesses últimos 5 anos. Só que, revendo, assim, um pouco sobre até os próprios valores da empresa, né, a empresa só de mulheres, somos quatro mulheres hoje, estamos, inclusive, contratando agora, e a gente acredita muito também nessa questão do design brasileiro, que a gente faz parte disso, somos soteropolitanas todas, de Salvador. E meio que não estava mais fazendo tanto sentido assim a Whitney representar a gente, porque ela é projetada por 2 homens estadunidenses, que são Hoffler e Farrin Jones. Inclusive, eu acho que a Whitney, na divisão do divórcio, assim, ficou com o Hoffler, mas eu não lembro mais. Mas acho que foi. Então, nisso já começou a ficar meio esquisita essa relação da gente com a fonte, por outros motivos também, que eu já comentei. É uma fonte de licenciamento de alto custo, então, para a empresa que está expandindo, que é o nosso caso, que a gente quer fazer mais material, então, mais e-book, fazer mais landing page, enfim, aumentar nossos pontos de contato, pagar por essa licença é completamente real, porque o dólar está uma fortuna e a gente não tem dinheiro para isso. Então, unindo meio que útil e agradável, tá, estou na pós-graduação de tipografia, por que eu não faço uma fonte para minha própria empresa e resolvo, né, esses 2 coisas com a cajadada só. Falei meio mal da Whitney, assim, mas tem coisas que, óbvio, ela é perfeita e muito bem desenhada, e eu preciso levar algumas coisas em consideração para fazer minha própria fonte. Uma delas é que ela tem uma variedade de pesos muito grande, então ela tem versalete, ela tem versão itálica, e isso permite, dentro da empresa, que a gente use ela em várias coisas. Então, tem uma flexibilidade de uso muito grande. Então, hoje em dia, quer dizer, né, hoje em dia que a gente está fazendo uma transição assim, mas durante esses 5 anos, a gente usou a Whitney em contrato, em proposta, em rede social. Enfim, todos os pontos de contato da marca, a gente conseguia usar a Whitney porque ela tem um desenho, digamos assim, neutro e comedido para a aplicação que ela vai ter, assim, de contratos, e, ao mesmo tempo, nos pesos mais pesados e maiorzinha, ela tem uma identidade forte, assim, para a gente usar em rede social. Então, ok, né, como é que eu vou resolver esse pepino de, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma fonte que tenha a personalidade da minha marca, tenha os valores da minha empresa, e que também junte essas qualidades técnicas de uma tipografia profissional da Hoffler e Farrin Jones. Óbvio que eu não consegui, assim, cumprir perfeitamente essa parte técnica, porque estou no início de carreira, mas eventualmente a gente chega lá, né, nos caminhos da Hoffler. Mas, enfim, metodologia, como é que eu vou resolver esse problema? Para fazer isso, eu juntei a metodologia que a gente usa lá na Motora para fazer marca e identidade visual, porque eu entendi muito que essa parte inicial de criação de conceito conversa muito com o universo de marca, né? Que é você conceituar mesmo o processo e entender como é que a gente interpreta esses sentimentos, esses conceitos complexos de forma visual. Então, essa parte inicial a gente usa na Motora, e depois dos rascunhos eu meio que sigo a metodologia que a gente aprendeu na pós para também... E com a bibliografia, né, básica, assim, de type design. Então, a gente tem um briefing, a gente passa pelo mapa mental, vai pela pesquisa de referências e aí rascunhos. Então, já que estamos no briefing, vou falar um pouquinho só mais sobre a gente, só para vocês poderem seguir minha linha de raciocínio para fazer essa fonte. Como eu falei, somos 3 mulheres, a gente é de Salvador, e a Motora surge muito dessa necessidade de experimentar, assim, explorar mesmo o diferente, né? A gente queria fazer coisas diferentes do que a gente via no mercado de Salvador na época, que era muito voltado para essa ideia de marketing digital mesmo, de ficar fazendo post de rede social, a gente não se via muito nisso. Então, a Motora surge muito dessa vontade, dessa necessidade, assim, de fazer algo novo. E nisso a gente vê muito essa ideia de diversidade e de pessoas diferentes, pluralidades diferentes, para fazer coisas novas e interessantes. Um pouquinho sobre a nossa marca, a gente tem essa é a nossa marquinha hoje em dia, nossas cores, a gente está, inclusive, passando por um processo de redesign, de rebrand nesse momento, então pode ser que a qualquer momento essa marca, essas cores mudem, mas por enquanto é isso. Nossa identidade visual hoje em dia, então nossas ilustrações, nossos símbolos, nossos elementos gráficos. Acho que já dá para perceber, né, gente, que a gente não é minimalista, tá?
não é igual os slides bonitos do Mário, que é preto e branco e uma typezinha só. A gente não é assim. A gente é exagerada mesmo, a gente é colorida mesmo. E é isso, essa é a nossa personalidade, a gente não é muito essa ideia de design suíço, né? Não é muito o nosso rolê. E isso meio que acaba pegando um pouco nos projetos que a gente faz. Então, projeto de cliente geralmente é bem colorido, bem cheio de informação, muita cor. Óbvio que se o projeto pedir um projeto preto e branco, a gente vai fazer. Mas se puder ser colorido, por que a gente não faz colorido, né? Ok, entender um pouco do briefing, do que a gente precisa. Chega, então, nessa parte de juntar conceitos, né? Então, juntando tudo isso da motora, o que é que eu pego de coisas fortes, assim, que precisam aparecer dessa tipografia. Então, essa ideia de experimentação, a empatia é algo que a gente já viu muito como nosso diferencial e algo que a gente recebe muito de feedback do cliente, é que a gente escuta, a gente sabe entender os problemas, a militância, porque a gente é uma empresa feminista, sim, e essa coisa toda da diversidade que eu já comentei, que a gente sempre tenta retratar nos nossos projetos, é algo muito forte nosso. Disso, a gente cria umas capilaridades, pensando, tá, então se eu vou fazer uma fonte, como é que eu faço uma fonte empática? Como é que essa fonte vai ser empática? Então, vamos palavra-chave, né? Uma fonte empática, ela pode ser alegre, ela pode ter sorriso, ela pode ser uma fonte que você sente assim, um aconchegozinho, uma fonte cuidadosa, isso já representaria, por exemplo, essa ideia de empatia. Ok, fechamos um conceito, pensemos, assim, caminhos que podem ser seguidos. Vamos, então, para outro problema, que era como é que eu vou escolher o nome dessa fonte? Escolher nome, para mim, é uma coisa impossível, assim, super complicada, dá vontade de... Eu não sei, eu não consigo, é uma coisa, assim, muito complexa para mim, e eu tive que juntar, então, uma mini reunião com as meninas, né, com as minhas sócias, para fazer um brainstorming mesmo de como é que seria esse nome. Mas umas coisas mais, uns direcionamentos mais gerais eu já tinha, assim, do que eu queria que fosse. Queria que fosse um nome feminino, porque as mulheres somos uma empresa feminista, etc, etc. Queria que tivesse alguma relação, assim, com o universo da marca, então, tivesse a ver com banana, tivesse a ver com foguete, tivesse a ver com espacial, uma coisa a ver com motor, e que fosse divertido, porque a gente é uma empresa divertida, a gente não é uma empresa séria, assim, tipo, além das burocracias, a gente é uma empresa que tem um certo senso de humor, né, então acho que o nome tinha que ter um pouco disso. No fim, a gente acabou fechando a Ana, porque, além de ter todos esses requisitos que eu falei, é um impregnante e para a gente funciona muito, porque como a fonte vai ser usada só dentro da empresa, eu não me preocupei tanto em ter muitos caracteres, sabe? Tipo, geralmente quando você faz uma fonte para varejo, é bom se preocupar em ter, o nome da fonte mostrar caracteres fortes, assim, né, da tipografia. Então, se você fez um W bonito, assim, uma coisa bem diferente da sua fonte, seria legal que no nome da sua fonte tivesse um W, por exemplo. Nesse caso, a fonte vai ser usada só pela gente, eu não me preocupei com isso, então são só 3 letras, A, N, B, e acabei fazendo uns alternates, assim, até, para poder variar um pouco na escrita do nome. Mas fechou, ok, lambanana, próximo problema, vamos então para a pesquisa de referência. Pesquisei várias coisas nessa época, para ver para onde é que eu queria seguir com o desenho da fonte, que eu não fazia ideia. Então, fui procurando muito, tá, gente, fontes que eram meio, pareciam simpáticas, para mim era importante parecer uma fonte simpática, e que tivessem alguma gracinha, assim. Então, tem essa analog aí mesmo, que tem um retorcido, uns caracteres alternativos, umas coisas mais divertidas, assim. Além dessas pesquisas de referências mais gerais, eu tive que olhar, óbvio, para a Whitney, porque, querendo ou não, era a fonte que a gente estava usando há 5 anos já, e não tinha condição de eu não, pelo menos, dar uma pequena analisadazinha, assim, de ver o que é que eu acho que podia aproveitar, o que é que não podia. Ela tem várias coisas boas. Meu Deus, essa rua. Ela tem várias coisas boas, mas eu vou trazer só 2 aqui que eu achei interessantes, que eu acabei trazendo para o projeto. Uma que são esses terminais angulares, assim, da fonte. Então, ela tem essas descidinhas, esses cortes, assim, né, nos terminais. E outra, esse estreitamento nas incisões, que é algo normal, assim, super comum de se ter em pesos mais black, porque acaba compensando, né, realmente uma compensação ótica. Mas no caso da Whitney, isso funciona muito para deixar a fonte mais simpática. Então, anotei, botei no fundo da mente,
parei de olhar para a Whitney para não fazer nada copiado de forma alguma, porque Deus me livre, o Ralph vai vir me processar depois. Fui para a primeira parte dos rascunhos, então, muitos rascunhos aqui da fonte, o que é que eu queria que ela fosse, por onde é que eu achei que dava para seguir. Já comecei a ter mais ideias, né, de detalhes dela, que antes eu não estava sabendo para onde é que eu ia. Nesses rascunhos, eu já tive uma ideia legal, que foi fazer esses bojos sorridentes. Não sei se dá para ver nesses azinhos, mas eu gostei dessa ideia de ter uma fonte que parece que está dando um sorrisinho para você, assim. Então, isso eu já deixei guardado. Já foram aparecendo os ink traps, as hastes um pouco mais inclinadas. Então, já sabia por onde que eu ia seguir, pesquisei mais referências de novo, tinha o ink traps, que tinha essas hastes, para poder me ajudar mesmo no desenho da fonte. Então, aqui tem a comparação do primeiro rascunho do Video Spam, feito na mão, e a versão final da regular, desse Video Spam. Acho que dá para ver, né, gente, que teve coisa que não mudou quase nada, mas teve letras que tiveram repaginada, assim, quase total. No geral, para esse peso regular, eu acabei suavizando muito, assim, os detalhes, porque como o uso vai ser em manchas mais pesadas, assim, em contrato, por exemplo, se ela for muito marcada, ela não facilita tanto a leitura. Então, para esse peso, eu resolvi deixar ela mais simplesinha mesmo, exagerar mais no resto. Um pouquinho mais, assim, da regular. Aí, aqui, um zoomzinho, assim, mostrando esses detalhes que eu comentei, né? Então, que foi o que eu aproveitei. Terminais inclinados, que eu peguei da Whitney. Então, Hoffler, por favor, se estiver vendo isso, não me processe, eu não tenho dinheiro. Os ink traps mais marcados, surgiu no rascunho, achei interessante, achei que dava uma força, assim, a mais para o desenho. Porque eu tinha uma preocupação também, né, de como a gente é uma empresa de mulheres e a gente, no geral, é bem fofa, eu não queria que a fonte fosse fofa demais, sabe? Eu não associasse muita gente a isso. Então, ela tinha que ter uma coisa mais marcante, além dessa fofura e simpatia toda. E, além disso, tem essas hastes que não são retas, né, são um pouco inclinadas, que também trazem essa dinâmica, assim, esses movimentos mais retos, assim, para desenho da fonte. E, claro, eu não podia deixar de botar as letrinhas sorridentes. Se você não vê um sorrisinho, por favor, não me diga, senão eu vou ficar muito triste. Mas a ideia era sempre que os bojos fossem sorridentezinhos mesmo para dar essa graça para a fonte. Ok, resolvido o set básico, tranquilo, vamos seguir. Aí fui fazer caractere alternativo, porque eu comentei lá atrás, a gente vai usar essa fonte para tudo, né? Então, acho que quanto mais coisinhas eu conseguir enfiar nela, melhor, para a gente variar o uso dela. Então, fiz caracteres alternativos, aqui são os rascunhos, já pensando como é que esses caracteres funcionam em pesos mais pesados. Aqui, como eles ficaram na regular, no fim das contas, então tem essas opções aí de caractere alternativo. O meu favorito é esse casinho aqui, para mim ele é muito fofo. Uma aplicação, assim, desses caracteres. Além das caixas baixas, eu fiz um alternate para o M e para o C. Para o C, por questão técnica, que eu vou mostrar mais para frente, mas o M, porque o nome da empresa é motora, faz sentido para mim, pelo menos ele ter essa gracinha a mais, né? Ter essa opção de uso. Uma cascatazinha mostrando a fonte. Aqui eu já fiz a regular estava pronta. Fiz a hairline. A transição de fazer a hairline da regular foi mais tranquila, porque o desenho é muito próximo. Tive que ter cuidado com algumas coisas, óbvio, mas foi basicamente dar uma emagrecida nela. Mas o problema real veio agora na produção da Black, né, que começou como bold. Eu acho que eu não comentei, mas uma coisa que eu queria muito que a fonte fosse é que o Black dela fosse bem característico, assim, sabe? Tivesse muita personalidade, porque o uso dele não vai ser tão pequeno assim, né, para você ver uma fonte em Black. Geralmente ela pode ser aplicada em tamanhos maiores, então eu queria exagerar muito mesmo para poder ser, assim, a representação de como seria a fonte no seu máximo. Essa versão da Black, eu estava feliz, mas não estava tanto. Aí na orientação, inclusive, a Nada falou, tá legal, mas achei sem graça. Eu acho que você consegue fazer melhor. Aí eu fui fazer de novo, refiz a Black, segui uns caminhos, assim, testando o que ela podia ser. Óbvio que sempre tem em mente, tá, gente? Tipo, a regular. Então, da regular, para onde é que eu posso ir com essa Black? Então, eu não podia mudar completamente o desenho da fonte, mas tinha que ser uma transição que parecesse natural do desenho da regular. Fui testando várias coisas, no fim das contas, ela ficou essa versão de baixo daí.
A de cima é aquela anterior que eu tinha mostrado, então ela ficou mais pesada. Eu exagerei mais essas incisões, assim, nessas aberturas das hastes, e exagerei mais o contraste. Então, eu fiquei bem feliz no fim das contas. Deu uma dor de cabeça isso. Felizmente foi resolvido. Aqui um pouco mais desses exemplos de como ficou essa ideia de exagerar caracteres, né? Então, acho que pela chave mesmo dá pra ver que essa entradinha, assim, essa bundinha aí entre as chaves, ela era quase imperceptível na regular, e na bold eu exagerei muito isso pra ficar bem marcado. No desenho da fonte, acabei tendo alguns problemas que eu tive que resolver, então aumentei o peso, tá, o que é que eu faço com esse C? Boto o peso para baixo, boto o peso para cima? Aí eu fiz esse C com o narizinho, e o narizinho resolveu esse meu meio termo aí, esse espaço branco. Tive que resolver esses caracteres que, como ficavam muito pesados, acabavam criando esse negativo aí, essa mancha preta, então tive que criar alternativos para eles. Para Black também eu fiz outras coisas que só aparecem na Black, então o G na Black muda, vira esse G de gatinho, então naturalmente quando você escreve alguma coisa com G e coloca na Black, ele muda a letra. E os caracteres de copyrighted e de registrado também receberam essa versão em negativo. Foi inclusive ideia de Rafael, que eu gostei muito e deixou a fonte ainda mais fofa. E aqui a gente chega em algumas aplicações, tá, para mostrar os pesos todos juntos. Aqui acho que botei 5 só, mas no total são 9. Na verdade são mais, né? Porque a fonte variável eu posso colocar quantos eu quiser, mas as instâncias que eu criei foram 9. Mais aplicações da fonte, misturando os pesos, mostrando um pouco mais como é que ela funcionaria em tamanhos diferentes. Aplicações em mancha de texto ou títulos. Os números também que fiz, né? Tinha que fazer. Aqui um pouco desses números. Nesse primeiro momento, tá, eu fiz os números só como old style, porque estava dando muita dor de cabeça resolver eles da forma tabular. E em orientação também com o Rafael, ele sugeriu que eu fizesse old style primeiro, que combina mais com o desenho da fonte. Então, por enquanto tá isso, mas eu vou fazer a tabular eventualmente, quando eu tiver cabeça. Ufa, tá, ok. Acabei, vou deixar por aí, vou deixar essa essa família tipográfica de 9 pesos resolvida. Podia, né, mas como eu gosto de arranjar sarna para me coçar, resolvi fazer uma versão display também da fonte. Por quê, né? Só Deus sabe. Nessa versão display, eu já tinha uma ideia muito da minha cabeça pronta do que é que eu queria. Então, as pesquisas de referências foi bem direto ao ponto. Eu fui direto na Noca, do Daniel Sabino, da Black Letra, que usa muito esses diacríticos mais finos, numa letra bem pesada. Eu queria muito trabalhar com isso. E esses contrastes esquisitos que tem na Burle Marx, que a Tati fez, né, pro projeto da Burle Marx. Algo que eu já queria seguir. Então, o que foi que eu fiz? Eu me dei, inclusive, um final de semana para resolver essa display, porque eu não tinha tempo. Então, eu falei, vou fazer display em final de semana. Se ficar, ficou. Se não ficar, também, paciência. Então, eu peguei a Bold, e a Bold eu adaptei com essas ideias que eu tive com as referências. Então, todas as barras horizontais eu afinei, tanto na caixa alta quanto na caixa baixa. Eu mexi nos diacríticos, então, além de deixar eles mais finos, eu deixei eles mais baixos, porque a ideia é que na diagramação eu pudesse apertar um pouco mais a entrelinha para ficar mais interessante, né? Já que como é display eu vou usar em tamanhos grandes, eu podia apertar muito, assim, essa entrelinha e deixar mais legal. Eu refiz os números praticamente do zero, alguns eu fiz todos, outros eu adaptei só. E aí chega na graça também que eu afinei todas as pontuações, eu mexi em todos os símbolos. Inclusive, quando eu mostrei a ideia para... Você lembra disso, né, Délia? Quando eu falei, é porque eu quero fazer assim, eu quero deixar uma parte fina, a parte grossa. Aí Rafael falou, eu acho horroroso, mas se você quiser fazer, você faz. E aí eu fiz. Fiz alternates também para essa display. Então, os alternates são de cima, os de baixo são os caracteres. Esse Szinho eu senti que eu precisava fazer um alternate mais normal para ele, porque não é que eu quero fazer um uso diferente, né? Mas a versão normal dele é esse S com contraste. Aqui com as aplicações de uso, tá? Como é que funciona essa tipografia com contraste em algumas coisas, né? Essas pontuações mais finas.
Então, é meio que como se fosse o Ana Banana, só que versão tapete vermelho, sabe? O Ana Banana chique. Mais aplicações, assim, dessa display. Meus caracteres favoritos, que são um arrobazinho. Essa porcentagem eu gosto muito também. E é isso, gente. Projeto, assim, de quase de uma vida, nessa pós-graduação, de fazer a fonte para minha própria empresa. E qualquer coisa, vocês me seguem no meu Instagram, que dá para achar tanto o Instagram da Motora, quanto o Instagram do Design Gráfica, o Instagram do Buro. Tá tudo na minha bio, assim. Então, se quiserem procurar os projetos, tá lá. E é isso. Valeu. Deixa eu até parar de compartilhar. Agora eu vou passar a palavra para o Douglas. Aí no final a gente conversa. Agora aquele momento do fluxo de mensagens, né? Ô, Júlia, acho que você ainda está apresentando. Douglas, deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar aqui, peraí. Cancela aí. Acho que o Douglas não consegue antes. Vê se foi. Acho que saiu. Deixa eu tentar aqui. Tá pedindo permissão porque tá gravando. Não sei se vocês estão vendo. Não, tá rolando. Não deixou eu apresentar a tela toda. Só a apresentação ali. Acho que foi. Alô? Pronto, estamos escutando. Nossa, velho. Esse momento ficou mudo, episcopal, quase espiritual. Deixa eu ver aqui. Disse que eu não posso compartilhar porque tá gravando. Eu vou apresentar a tela inteira mesmo. Então tá. Não é possível compartilhar sua tela. Talvez o Chrome não tenha, pelo amor de Deus. Vou voltar pro Safari e apresentar a tela inteira. Desculpa, galera. É assim mesmo, gente. Samuel Heller sempre com as melhores metáforas. Samuel Heller está aqui na palestra, eu tenho que ficar sério, ele me manda um vídeo no grupo de professores, minha gente. Vocês não têm noção do que é isso. Eu assisti o vídeo com o áudio ligado também, minha sorte foi essa. Puta que pariu, foi mal. Pronto, vamos lá. Cara, eu não sei se vocês prestaram atenção na apresentação da Júlia, ela falou que ela fez display no final de semana. É isso, eu acho que não tem mais o que apresentar depois disso. Não tem mais o que falar aqui. Cara, mas você pode falar que você ficou 3 meses tratando textura, velho. Não é qualquer pessoa que dá conta de fazer isso. Quando estiver vendo minha tela aí, dê um alô. Estamos vendo. Boa, vou compartilhar aqui. Cara, meu tema é bem interessantão assim também. Primeiro, eu sou de Salvador também. Eu acho que o Nether, ele tentou juntar a máfia do Dendê aqui nessa apresentação. E tá dando super certo. Eu gosto das referências soteropolitanas, assim, que eu fico meio perdido. Eu não conheço Salvador, né? Então eu fico conhecendo Salvador por você. Mas deixa eu calar minha boca para você continuar. Eu lembro que eu apresentei para o Nether, não sei se, eu acho que não foi que eu apresentei, acho que você já conhecia a Cinderela Baiana lá na pós, então tem ótimas referências. Gente. A juventude tem que assistir isso. Pronto, já tem ótimas referências. Quem que eu sou? Sou o Doug. Eu tenho 33 anos, eu fiz a pós de tipografia e hoje eu sou Head of Art na Agência África aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, lá em São Paulo. Eu mudei na pandemia, eu entreguei o apartamento, a gente mudou para cá ano passado, em junho, e eu fiz um movimento contrário da Júlia, né? Eu voltei para cá, a minha família, eu, minha esposa e meu filho, a gente decidiu voltar e, cara, a gente tá tendo qualidade de vida e eu continuo trabalhando para uma empresa de lá. Como esse ano foi muito louco, provavelmente diz que esse esquema remoto vai durar para sempre, assim. Então, talvez eu precise ir algumas vezes no mês, mas não preciso lá estar fixo mais. Legal. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar sobre a fonte Oxente, mas antes eu vou voltar um pouco
e mostrar quando tudo começou para mim, assim, minha vivência com tipografia, minha vivência com, com type design, com lettering, etc. Eu disse que eu sou diretor de arte de formação, eu fiz faculdade de propaganda e o Mário ele tem vários talentos, né? Ele faz 3D, ele faz motion, ele faz ilustra, ele faz tudo muito bem feito. Eu faço também muitas coisas. Eu ilustro, eu faço tipografia, eu sou especialista em tipografia, eu sou fotógrafo, mas eu não faço nada bem feito. Assim, tudo que eu faço é meio bagunçado, porque eu não consigo me dedicar a uma coisa só. Eu me dedico à minha função, que é ser um diretor de arte. E muito das coisas que eu comecei a estudar foi para poder cobrar melhor os meus fornecedores. Por exemplo, eu comecei a estudar tipografia porque eu chegava no estúdio, eu pedia para o fotógrafo fazer uma luz ou outra, e o cara me dava uma desculpa que não funcionava, e às vezes eu sentia que aquilo era uma desculpa, por não entender, eu acho que o cara estava me driblando ali. Aí eu comecei a estudar fotografia por isso. Eu comecei a estudar tipografia também pela mesma coisa. Quando eu ia exigir de um estúdio alguma coisa, eu achava que o cara estava me enrolando. Então eu comecei a estudar, e assim foi. Então eu não domino nada bem. Eu faço tudo, mas eu não faço nada direito. Esse slide foi o primeiro contato que eu tive com tipografia manual. Eu fiz esse lettering do Tragédia de Sarriá à mão. Eu peguei umas imagens ali, montei no Photoshop, mas o lettering eu peguei, pintei, fiz com tinta. Isso em 2010, se eu não me engano. E eu gostava muito de fazer coisas manuais. Então, se você olhar meu trabalho hoje, você vai ver que meu trabalho tem uma textura, ele é muito mais sujo. Tipo, eu gosto de. É meio poluído, assim, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de passar uma sensação analógica nas coisas que eu faço. E, é claro, também na propaganda a gente tem coisas mais simples, né? Quem assiste TV, é igual o Mário falou, ele falou dos comerciais que ele fez. Provavelmente você já viu no trabalhos meus de propaganda. Esse último ano eu trabalhei com o Banco do Brasil, Banco do Bradesco. Eu fiz as campanhas de final de ano do Bradesco, então se você viu o Vagalume voando lá, foi um dos trabalhos que eu fiz como diretor de arte. E atualmente tem no ar uma campanha de privacidade do Itaú também que foi o que fiz. Então são campanhas que todo mundo vê, assim. E nem sempre dá para algumas marcas você colocar um pouco da sua identidade, do que você gosta de fazer, que é textura, essas coisas. Então busque em projetos pessoais ou em alguns clientes, que agora acabei de mudar de conta, vou fazer Brahma, soltar a mão e fazer um pouco disso. E esse foi o meu primeiro contato, mas tem muita coisa errada, assim. E eu me criticava muito porque eu achava muita coisa errada nessa arte. E o Néder me deu uma lição de moral na pós-graduação, que vocês vão entender mais pra frente um pouco. Eu falei que eu sou um fotógrafo. Eu comprei a câmera e eu comecei a estudar fotografia. Eu tive um amigo meu chamado Peu Campos, que ele é fotógrafo, que a gente saiu fotografando numa feira aqui em Salvador, chamada Feira de São Joaquim. E nesse dia a gente saiu de casa cedo, a gente saiu daqui umas 5 da manhã, chegou lá bem cedinho, para poder pegar uma luz bonita e pegar o início da feira sem muita bagunça, as frutas bonitas. E a gente começou a fotografar, e eu comecei a fotografar pessoas. Essas fotos eu tirei na feira. E eu saí fotografando vários, o que eu vi, tipo, esse cara aqui da direita, ele tá batendo um prato de feijão às 6 da manhã, assim. Porque é uma coisa normal no subúrbio de Salvador, e, tipo, a galera come feijão mesmo porque trabalha braçal. Então eu comecei a fotografar essas situações na feira, fotografando as pessoas, uma textura bonita, a feira é super bonita. Cara, parece uma microcidade, assim. E eu tirei várias fotos. E no final do dia, eu peguei e falei, puta, tô satisfeito. Tirei fotos legais aqui, aprendi bastante. Essa foto é interessante porque tinha uma luz embaixo do balcão que iluminava a barriga do tio. E eu pedi para fotografar, ele aceitou na hora, as pessoas eram bem cordiais, assim, e ele meio que virou a carinha, ficou bem interessante. Mas quando terminou no final do dia, eu mostrei as fotos para ele, eu fiz essas fotos aqui, eu fiz retrato pra caramba, e o cara, ele não é designer nem nada, ele é fotógrafo e ele teve outra visão. Vocês viram o que eu fotografei, que foram pessoas, e o Peu, ele fotografou placas. E ele saiu fotografando, tipo, os letterings da feira, assim. Aí tem aqui um papel com uma canetinha, Skol, Xi, Itaipava, papel higiênico, 50 centavos o pedaço. Tipo, ele viu beleza nisso, ele saiu fotografando isso, cara. Então você vê que, tipo, tem pessoas e tem placas aqui. E no final do dia eu falei assim, caralho, que isso é muito foda. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Isso em 2017.
A gente precisa juntar esses dois projetos aí, o que eu fiz e o que você fez. E aí foi quando eu entrei no TCC e tava muito perdido, sem saber o que fazer, porque eu gostava de textura, eu gostava de lettering, gostava de fazer as coisas mais sujas. E eu tava indo pra um caminho que não tinha nada a ver. Aí o Nether falou, cara, faz alguma coisa que, tipo, que você faça seus letterings aí, você faça suas sujeiras. E eu lembrei dessas placas que o Peu tinha fotografado, falei com ele, falei, cara, eu acho que eu vou pegar essas placas aí que a gente fotografou e a gente vai fazer a feira lá de São Joaquim. Aí o Nether, tipo, me ajudou nisso também e foi super bem aceito, assim, o projeto por ele também. Primeiro que a gente valoriza muito a cultura de rua, a cultura baiana e começar a valorizar também as pessoas da feira. Então eu via muita beleza nisso tudo e comecei a estruturar o projeto. E aqui um esquema que eu fechei com o Nether de como seria o início e o final do projeto. Isso no book que eu entreguei para ele tem tudo bem descrito, então aqui só tem alguns resumos de tudo. Que é, a gente começou com uma imersão de registro e o registro fotográfico, que foram as minhas fotos e as fotos do Peu. Teve análise e seleção desse material coletado. Aí a gente vai ter a definição do conceito criativo, do name, das estratégias e das estratégias projetuais, a geração das alternativas, a digitalização dos caracteres, o espaçamento e kerning, a programação OpenType e a geração dos arquivos finais dos materiais promocionais. Então aqui está toda a estrutura que eu acabei estudando. Quando a gente decidiu fazer com a feira e as placas, a gente teve que organizar nessa estrutura para poder fazer o TCC fluir, assim. E aí eu comecei a trabalhar. E eu tinha muito na minha cabeça, cara, que, porra, eu gosto de textura e eu queria uma fonte meio unicase e eu queria vários caracteres diferentes. Eu tinha isso na cabeça, eu já sabia disso. Porque eu queria que um A aparecesse com o outro A e juntasse uma fonte com a outra das placas. Eu tinha isso na cabeça, mas estava meio obscuro ainda. Mas o que eu tinha certeza era que as fontes, as letras, elas não podiam parecer umas com as outras ali. Eu tinha que ter uma variação de caractere. Então, no mínimo, 4 caracteres. E eu parti para esse primeiro desenho, mostrei pro Nether, feliz da vida. Nossa, tá lindo, tem textura, tá. E o Nether me jogou. Sabe aquele desafio do balde de gelo? Eu acho que ele fez isso comigo, cara. Porque ele me jogou um banho de água fria e falou assim, velho, isso aqui não tá representando a feira, não. Isso aqui tá muito bonitinho, cara. E realmente tá, porque isso aqui eu saí buscando referências. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Ian Nguili, que eles têm uma fonte chamada Masticar, que é sobre feira também, uma feira lá da Argentina, se eu não me engano. E esse trabalho, esse primeiro RAF, era muito inspirado naquilo que eu vi. Então era muito bonitinho, é muito propaganda, que era tudo que eu vinha fazendo na minha vida inteira. Tipo, eu vinha fazendo propaganda, você é muito crítico, cara. E você tenta achar defeito em tudo e você tenta corrigir tudo que tá daquele jeito ali. E eu tentei fazer a placa da feira de uma forma bonitinha, mas não era isso, a realidade não era isso. E quando eu apresentei isso pro Ned, ele falou, mano, não é isso, cara. Você tem que sentar a bunda na cadeira, buscar umas referências e acha esse rapaz aqui, ó. Aí foi quando minha vida mudou, porque o Bruno Guimarães, esse slide eu fiz até parecido com a capa do livro aqui, mas usando a fonte Oxente, ele fala justamente sobre isso, cara, sobre o ilegível. Ele tem um livro que ele fala sobre tipografia popular, e ele começa a esmiuçar placas de rua, papel escrito com caneta Bic, e ele tenta, atrás daquele livro, ele tenta ter um contexto socioeconômico, sociocultural em trás de cada letra daquele, e você consegue, e quando você visualiza isso, aquilo não é mais feio. Tipo, quando eu apresentei pro Nether, eu falei, cara, esse Skol, Esquita e pau, isso aí é horrível, velho. É um papel com uma canetona, nossa, isso não vai ficar bonito. O que é bonito é o lado da direita ali. E aí, lendo o livro do Bruno de Guimarães, eu percebi, cara, que isso é bonito pra caralho, porque isso... Pode xingar aqui? Pode, né? Pode, isso é muito claro. bonito. Isso é muito bonito, mas... Inclusive, se algum reclama, até que eu falo muito palavrão, né? Peço a minha paciência, só sai, né? Fazer o quê? Pois é. Aí eu falei, caramba, velho, o Nether me deu uma lição de vida, que nem tudo é do jeito que a propaganda te ensina a fazer. E a propaganda, ela vem mudando também, cara. Se tu olhar a propaganda alguns anos atrás,
existia um padrão de beleza imposto pela mídia que hoje não existe mais. Tipo, você é bonito do jeito que você é, você não tem que alcançar um padrão. E eu meio que busquei isso no meu primeiro layout ali de RAF. Eu falei, caramba, velho, tô muito errado. O Bruno Guimarães, ele me jogou no chão, assim. Acabou meu mundo quando eu li. E eu comecei a visualizar as placas de rua da forma que ele visualiza. Então não é mais ridículo você ter um papel molhado com uma caneta, com um canetão escrito ali com erro de ortografia. Cara, imagina o contexto por trás disso. Imagina quem escreveu aquilo, a necessidade. Aquele cara talvez não tinha condições de pagar um especialista, porque aqui entram alguns pontos que a gente estudou na apresentação do projeto, que a gente descobre, ele explica que existem dois tipos de lettering, existem dois tipos de placa de rua. Existem os especialistas, que são as pessoas que estudaram, que passaram de pai para filho, que estudaram pós-graduação, que mais ou menos o que a gente vê no slide, na imagem da direita aí, da pureza, massa pronta, com acarajé. E os não especialistas, que são as pessoas que fazem o que está na plaquinha da esquerda ali. Que é uma pessoa que, tipo, por alguma necessidade, ela precisava comunicar, e ela comunica super bem, porque, pô, se tá falando ali que tem papel higiênico a 50 centavos por pedaço, é porque nessa região não tem banheiro, então, tipo, se tiver muito sujo, o cara precisa de ter alguma coisa para limpar, então se tem um banheiro não tem o papel, então ele comunica o que ele precisa muito bem, com o que ele tem. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, meu Deus, caralho, puta, tava muito errado, e eu tava sendo até preconceituoso com a placa ali. E quando ele me mostrou isso, aí eu falei, caramba, aí ele falou, cara, experimenta, velho. Experimenta, pega papel diferente, ajuda, tenta fazer, esquece tudo que aprendeu. Eu coloquei até essa analogia no meu TCC, não sei se eu coloquei, se ficou no final, mas eu lembro que eu tinha pensado nisso. Que era assim, quando eu aprendi a dirigir antes de tirar minha carteira. Só que é um problema isso gigante, porque quando eu fui tirar minha habilitação, eu já tinha vários vícios de motorista que no teste não pode ter. Por exemplo, eu dirigia com a mão só, eu dirigia com a mão no câmbio às vezes, você nem sempre liga a seta para entrar, e quando você acaba aprendendo da forma correta, para poder fazer o curso, essas coisas você não precisa aprender. Então eu tive que desaprender o que eu aprendi de dirigir para poder dirigir. A mesma coisa aconteceu com o meu TCC. Eu precisei desaprender o que eu sabia de propaganda, eu precisei desaprender o que eu sabia de minha vivência com tipografia, as minhas cobranças para ter tudo muito perfeito, de estar rabiscando um layout ali para ficar tudo perfeito, para poder eu entender o que está na cabeça daquelas pessoas que fizeram aquele tipo de placa. E aí eu comecei um trabalho de experimentação mesmo. Eu pedi para minha sogra, tá, na minha época em casa, começar a riscar os papéis para ver o jeito que ela escrevia algumas letras. Pedi para minha esposa, e eu comecei a experimentar materiais. Todos esses materiais que estão nessa foto aqui, eu testei um pouco de cada um em superfícies variadas para poder chegar no resultado que eu cheguei. Então, cara, aí quando tu começa a mostrar o próximo... Ah, não. E aí uma das referências que veio após isso já mudaram um pouco o trabalho, porque antes eu tinha como referência algo que era muito perfeitinho, que era masticar, do casal argentino. Aí eu achei depois nesse meio termo aí o trabalho da Camila Pinheiro, que ela faz uma fonte inspirada no Seu Alves. Que eu falei, caramba, é isso, velho. Essa fonte é muito mais próxima da Oxente e é muito mais próxima das placas de rua que eu visualizei ali. Esse é um sapateiro que é, assim como o poeta da Gentileza, lá ele sai escrevendo várias paredes em Fortaleza. E ela fez essa fonte para ele. E quando eu falei, caramba, que eu parti pro próximo RAF, ele virou isso aqui. Que aí eu mostrei pro Nélio, ele falou, mano, eu acho que é mais isso. Então, se tu olhar lado a lado pro meu primeiro RAF com o meu segundo RAF, entendendo o contexto socioeconômico, entendendo o que passa na mente daquelas pessoas, desaprendendo as minhas vivências como profissional de agência, como diretor de arte, tipo, você vê que aproximou muito mais do Seu Alves, mas ainda estava muito próximo da referência, mas já era algo que era mais a cara da feira, que era mais a cara de Salvador, assim. Era algo que não é algo comercial, é algo que surgiu daquela necessidade, surgiu daquele tipo de profissionais ali, de pessoas que não são especialistas. E aí, cara, eu fiz um book mesmo,
com várias experiências e comecei a rabiscar várias coisas para poder ter um resultado. Então você vê que não só as superfícies, mas que tinha uma foto que eu não coloquei aqui, que eu tinha colocado uma parede inteira do meu apartamento com papel craft, tipo, com madeira, e eu saí rabiscando tudo para poder chegar no resultado mais ou menos como isso aqui. E aí, esse é o resultado final. De início, cara, eu queria uma variação de 7 caracteres para 7 variações para cada caractere, mas como fazer um TCC em 2 meses é algo que exige muito, que eu não sei como a Júlia conseguiu fazer até display em 2 meses, em um final de semana. Acabaram que ficaram só 4 caracteres, mas tipo, o que tá aqui já representa muito a fonte, representa muito a nossa vivência, assim. E será que deu bom? Cara, eu lancei o projeto com com ilustrações minhas também, mas ilustrações que representavam tanto a feira quanto o Salvador em si. E ficou mais ou menos assim. Você vê a diferença de um oxente para o outro, que eu tento colocar em cada palavra cada frase, cada palavra, eu tento variar sempre os caracteres. E você vai ver que, tipo, funcionou super bem, pelo menos para mim, funcionou bem, assim, com elementos de feira, frutas. Eu fiz alguns materiais para poder vender mais o projeto, que diretor, aí entra o lado do diretor de arte de novo, para dar uma enfeitada, para poder ver se eu engano o meu orientador. Seu orientador não, a banca que ia te avaliar também, né? Tá. E é isso. Cara, eu não ele é muito curto, assim, eu tinha eu tenho uma necessidade de aumentar esse projeto, de fazer, quem sabe, uns pesos diferentes, fazer um mais light, fazer um mais black mesmo, mas foi bem resumidão, é meio que isso. Thanks. Gente, vamos então abrir esse espaço para as perguntas. Aqui, assim, tem várias manifestações de afeto, eu vou mandar para vocês depois, vocês verem tanto seus amigos são legais, então as pessoas estão gostando do projeto também, né? Várias demonstrações aqui. Mas, assim, ó, algumas vezes eu vi uma pergunta, né? Fabiano, por exemplo, estava perguntando sobre o projeto lá brasileiro do Christian Cruz. Chegou a usar de referência? Como é que foi? Usamos, sim, usamos. Cara, lá no início do projeto eu comecei. Inclusive o Christian, acho que você, o Leder, levou a gente na pós um dia para poder falar com a gente, não foi? Não sei se fui eu ou se foi Boninho, deve ter sido Boninho, que normalmente ele teve lá na pós e ele era uma das referências. Porque quando tu olha o fonte popular, tipografia vernacular no Brasil, tem muita pouca coisa, e o Christian, ele é uma referência, sempre foi uma referência disso, né? Ele tá no início do projeto. Inclusive, eu não falei que esse projeto, nessa virada de ano, o Behance, ele fez um compilado de referências visuais de 2020 e colocou a gente no bolo lá. Eles tuitaram, então acabou que a tendência de fontes populares vernaculares foi uma tendência do design do ano passado, assim. Uhum. Também tem uma coisa que eu não imaginei que você fosse colocar, né? Pô, colocou ela na anúncio no Valvina, que era? Doril? Foi. Então, tem essa demanda de... A gente... Eu tento fazer um pouco disso, cara. A gente paga muito pau pra gringo, assim. E a Oxente, cara, ela é muito disso, cara. Fala assim, cara, isso aqui é Brasil. E não tem como. O cara que olha o projeto, que olha a fonte, ele vai entender que aquilo ali é a cultura brasileira, diferente dos sign paints americanos lá. O cara vai olhar e falar assim, putz, isso aqui é a placa de rua do Brasil. E quando eu lancei, eu nem lancei o projeto, eu não finalizei a fonte até hoje. Assim. A demanda de agência tem 4 finais de semana que eu não tenho final de semana. Tô no ritmo meio insano esses dias. E a agência cobra muito, né? Viu que, porra, pra poder conciliar, fazer a pós foi bem sofrido. Acho que eu fui um dos caras que ele mais sofreu, ele mandava parar de chorar o tempo todo. Ele eu falei, porra, mas não tá dando tempo, eu tenho um filho pequeno, tô fazendo TCC ainda, ritmo de agência.
Mas assim que saiu, o Brasil tem tanta necessidade de ter design brasileiro, ter referências brasileiras, que eu postei no Behance e a Novalgina, não... Estomazil. Não, E o foi aquela sabor, né? Estomazil, isso. Foi Estomazil. Estomazil entrou em contato comigo e pediu licenciamento de 18 meses da fonte e saiu no comercial até, com o Babu. Ele ficou divertido. Eu tava vendo televisão, liguei pro Douglas, falei, Douglas, pera, tá sendo doido? Aí foi. Agora outras perguntas, né, de uma maneira geral, né, perguntaram pro Mário, né, qual software que ele usou, acho que você já respondeu, né, Mário? Respondi. Mas fala de uma maneira geral quais ferramentas. Oi? Tenta falar de uma maneira geral quais ferramentas que você chegou a utilizar, além do After. Então, o projeto funcionou bem assim. Na verdade, eu não animava. Eu comecei a animar esse projeto aí. E eu comecei a pesquisar que software poderia ser usado para fazer esse tipo de trabalho, e o After era o mais indicado. Mas o After, por si só, ele não anima a tipografia. Ele é mais para animação convencional, transição, para você fazer alguns efeitinhos em vídeo. Então, você precisa dar uma tunadinha no After. E tem um outro software também, que ele era gratuito até um tempo atrás, chama-se Calgary. Um software muito legal também, e ele é tipo After, ele é um concorrente do After, mas ele é muito novo ainda, e foi um software que eu experimentei bastante também, Calgary. Depois entra nesse site aí, Calgary, ou o próprio After Effects, que é da Adobe, né? Mas o legal de fazer esses projetos assim, tipo assim, para mim funciona assim, cara, eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, o que eu não faço? Eu vi que o pessoal falou, o Mário fez o projeto preto e branco e tal, realmente, eu fiz o projeto preto e branco porque eu não costumo fazer as coisas preto e branco, eu costumo fazer muita coisa colorida. O Doug sabe que até a agência, quando você faz uma coisa preto e branco, o cliente fala, cadê o vermelho, cadê o amarelo, precisa de cor, não vai chamar atenção, ou tem que vender. Então, eu quis sair da minha zona de conforto. Então, preto e branco é uma coisa que eu não costumo fazer, por isso que eu fui por ali. Outra coisa que eu não era acostumado a fazer era animação. Cara, eu não faço animação, e agora? Aí a Júlia falou, vou achar sarna para me coçar? Vou fazer o projeto todo animado. E o Nether, ele incrementou muito o projeto nesse sentido, porque o projeto, lá no começo, ele era em 3D. Então eu pegava uma frase e fazia aquela tipografia em 3D. Você lembra, Nether, o Devil is in the Details, e aí o D era todo em 3D e tal, e aí pintava algumas citações que pediam uma animação, e o Nether falou, faz essa aqui animada. E aí a gente fazia uma animada e uma 3D, e aí não começava a colar, e daí eu falei, poxa, é melhor manter um padrãozinho visual, e a gente acabou o projeto todo lapidado. A mesma coisa que aconteceu com o Doug quando ele começou a desenhar as letras de placa. Você vai lapidando, e até chegar nesse estágio que você fala, puxa, agora acho que é isso. Aí você começa a correr, né, para entregar no prazo, e para mim foi um desafio, porque eu fui aprendendo no meio do projeto, e é super legal, e agora eu também quero estender a coisa, tenho esse Instagram, quero botar mais coisa, é basicamente isso, pessoal. Isso aí. Bom, agora aproveitar, vamos fazer uma pergunta para a Júlia. O Júlia, aí na verdade, já é mais uma pergunta minha. Né? Dentro do perfil de clientes que vocês atendem, como que os clientes recebem essa questão, né, de vamos fazer um investimento, vamos comprar uma tipografia para o projeto? Como é que vocês fazem essa explicação para o cliente? Porque acho que todo mundo que está aqui em algum momento vai ter que trabalhar com esse tipo de questão. Já fala para o cliente, olha, estou separando essa verba aqui de X conto para poder comprar essa tipografia para você poder usar, isso aí te dá esse direito, ou te proíbe fazer isso ou aquilo. Como que é essa negociação?
Então, né? Quando eu descobrir, eu te falo. Mas a real é que a gente até tenta, às vezes, dar uma empurradinha assim. Tem muito cliente que realmente não entende, não vê o valor, mas acho que a gente conseguiu. Acho que não é nem projeto recente, assim, mas teve um que a gente conseguiu vender a fonte porque a gente já fez a marca, a gente fez as opções de marca e uma delas a gente fez usando uma fonte que era paga, tipo, meio que usando o trial dela, né? E falando, ó, a gente gosta mais disso aqui, por isso, isso e isso, só que o valor dela é X. A gente acha que vale a pena pagar, tudo bem? Porque o cliente ia ter que fazer... Tipo, a marca acho que tinha 4 versões diferentes com nomes diferentes, né? Então a gente ia ter que usar aquela fonte de novo. E no fim ele acabou pagando. Mas eu acho que ainda é um problema, assim. Acho que é uma questão de ir aos pouquinhos, assim, de entender. Tem gente que tem dificuldade ainda de entender porque é que precisa mesmo de um redesign de marca. Quanto mais, né? Entender porque é que precisa de uma fonte. Não já vê no computador? Então, é um processo. Mas tá andando. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais entendendo mesmo essa necessidade, né? Eu gosto de fazer uma coisa, vou confessar para você. Dependendo do universo que você está trabalhando, do segmento, né? Às vezes você pode fazer assim, eu compro a fonte e uso em 2, 3 clientes diferentes dentro de um tempo espaçado. Né? Porque muitas vezes assim, eu vou fazer realmente só o projeto, não vou fornecer o arquivo da fonte, então eu consigo usar para vários clientes ao mesmo tempo. Então eu coloco sempre uma margenzinha nos meus orçamentos. Tá, vamos colocar, sei lá, 1% aqui desse orçamento vai ser para fazer minha biblioteca de fontes aumentar. Né? Que é um jeito que eu encontrei para trazer, muitas vezes, fonte que vai além dessas fontes gratuitas que a gente acha aí, ou então daqueles pacotões genéricos, né? Então foi uma coisa assim, que eu consegui fazer. Porque quando a gente trabalha com um cliente pequeno, é que nem você falou, acho que é primeiro que você tem um desconhecimento realmente do que o design pode fazer para a marca, para a organização em si, né? O retorno que você pode ter de imagem, de comunicação, né? E aí, assim, falar que tipografia, isso é aquilo, às vezes o cara realmente não entende, mas é muito engraçado. Às vezes ele vai perceber, olha, esse caminho ele é mais legal, ele não sabe por quê, às vezes é só pela troca realmente ali da tipografia. Uhum. Então, Eu acho que é mostrar o tipo dela, a pessoa consegue discernir, eu acho. Quando você mostra pra ela e ela, tipo, vê, tá, essa aqui realmente é diferente. Ela, às vezes ela não entende por que é diferente, né? Por que é melhor, mas ela vê por que é melhor. Eu acho que é mostrar muito isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Como é que é? Douglas mandou portfólio. Mário, você mandou também o link do tipo frame a frame? Tem ele aqui fácil. Se quiser. Eu vou mandar aqui, Né, quem quiser aqui, vou mostrar aqui numa guia. Opa, peraí. Tipo. Opa. Cadê? Já curte logo essas casinhas aí. Ah, é, o menino tá publicando, olha só. Ah, gente, não veio aqui não, pera aí, ó. Stop aqui, deixa eu dar o like aqui no Douglas, amizade é assim, a gente vai trocando like na vida. Pera aí. Ainda mais ser cobrado numa live. Gente, uai, cadê? Você já jogou aí, né, Mário? Vou jogar no... Eu tenho dificuldade, esse lance de convencer as pessoas a comprar a fonte e tal. Eu tenho dificuldade disso de fazer na agência ainda. Porque esse curso é um curso de design, não é, Néder? Curso de design, de projeto. Vocês assim, aprendem isso desde sempre, a importância da tipografia. A galera de agência, o Mário tá aqui, que não me deixa mentir sozinho. Sabe, tem muita gente ali, tem muitas marcas, por exemplo, as duas últimas marcas que eu trabalhei com o Itaú e com o Bradesco, os caras têm fonte própria. Mas a maioria licencia fonte e, tipo, fontes para projetos assim e tal, muita gente não compra fonte nem licencia, velho. É meio obscuro, assim, o rolê, sacou?
E aí essa semana eu mandei até uma fonte do Sabino, a Noca. Eu apresentei para um cliente para poder licenciar a Noca para usar na identidade visual deles, assim. E eu tento valorizar sempre a galera do Brasil, a galera brazuca, assim. E até, Júlia, se você fizer mais fontes, é mais interessante isso, cara, porque você entra num rolê bem legal de começar a vender projetos para tentar vender para uma Natura, uns projetos mais legais, assim. Você pensa fazer fonte também no estúdio de vocês? Tá nos nossos planos assim, de expansão. Como a gente tem trabalhado muito em fortalecer mais nosso serviço de brand mesmo, tipo, o nosso serviço principal, assim, fazer brand, e acho que é uma ponta muito importante, assim, né? Então, se a gente já faz a marca, porque a gente não oferece também fazer a tipografia. Então, estamos caminhando para isso. Então, espero que venha logo. Mas é, óbvio, uma vontade, né? Começar a vender projetos customizados, assim, para cliente. Então, assim, olha, uma coisa que o Oli que comentou, comprou lá a Graúna para poder usar lá com o projeto Itaú também. Acho que uma coisa que é engraçada, assim, acho que parte também de um ponto, né, que a gente tem que entender. Né? Independentemente da escala, cliente é sempre cliente, né? Ele está te contratando porque ele não sabe fazer isso, vamos dizer assim, né? Então, ele realmente precisa da sua opinião ali de especialista, de profissional, para poder indicar qual é o melhor caminho. Né? Lógico que dentro assim, dos custos que você vai ter ali para poder operacionalizar um projeto, né? Eventualmente você vai, coloca ali, já coloca embute ali no seu preço, às vezes tem um problema, porque acaba te encarecendo, às vezes depende da concorrência que você participa, né? Se a concorrência for por preço, você acaba às vezes perdendo, né? Então, enfim, é sempre uma sinuca de bico, assim, né? Você saber qual que é o valor correto que você tem que cobrar naquele momento, né? Enfim. Gabriel fez uma pergunta em relação a como, primeiro, como apresentar o serviço de design de tipos para um cliente, como precificar isso e também como estabelecer isso em cronograma. Eu vou falar mais ou menos o que já rolou comigo, situações mais malucas. Eu já fui contratado para poder resolver problemas do tipo, vendi um serviço de design de tipos, não tem ninguém na agência que faça esse serviço, mas nós fizemos. Então, basicamente, eu acabo trabalhando muitas vezes muito nesse sentido. Assim, eu dou a consultoria para poder tornar aquele desenho inicial que está todo problemático em algo minimamente viável para o cliente. Então, não vou falar o nome de projeto, mas eu já tive projeto que era isso. Eu peguei, eu olhei, o cara pegou uma fonte digital de um outro autor e o cara fatiou essa fonte toda para poder trabalhar e usar, entre aspas, ali como tipografia corporativa de um cliente grande. Fez na melhor das boas intenções, porque eu realmente não sabia. Né? Aqui em Belo Horizonte, assim, eu não sei como estão os outros cursos, mas até pouco tempo atrás, a FUMEC era o único curso que a gente tinha realmente esse caminho, esse percurso completo. Né? Na época lá do design gráfico, a gente formulou o curso justamente assim, história, tipografia e depois design de tipos, justamente para poder fazer com que o aluno tivesse essa formação mais sólida no uso e no desenho de letras. Né? Acaba que agora no design interdisciplinar, multidisciplinar, melhor dizendo, né, a gente teve que fazer algumas concessões, algumas coisas estão funcionando, outras coisas eu acho que pode rever, mas faz parte também, né, esse processo de saber, entre aspas, ali, desenhar a tipografia. E, assim, uma coisa que acho que é a parte mais difícil, aí, se foram meus alunos que sabem, né, o projeto nasce do aluno, não é? O professor está ali só para poder meio que corrigir o rumo, às vezes, sem interferir demais, né? Então, assim, que nem eu falo, ó, eu não gosto, mas o projeto é seu e está funcionando dentro da sua percepção, da sua escolha, mete bronca nesse sentido. É lógico que sempre tem aquele aluno teimoso que faz aquele trem ruim, vai querer aquele trem ruim até o final, enfim, né? Depois, no final, ele percebe, realmente, isso aqui, acho que eu não devia ter pensado desse jeito. Mas aí, voltando em relação ao cliente. Então, você pode ter esse tipo de cliente, então você pode ter um cliente que vai te passar a demanda. Olha, eu quero que você faça realmente essa tipografia, né? Pode ser para o logotipo, pode ser uma tipografia mesmo para servir de suporte para o sistema de identidade,
né? E assim, eu já trabalhei junto com a equipe de criação, né, tentando formular isso. Já é um exemplo mais raro. Já trabalhei também com produção, Gabriel. Então, às vezes o designer vai, faz o desenho. Pode, Claudinha, pode abrir o microfone. O designer faz o desenho, manda para a gente faz a produção e eu entrego a fonte final. Então, você tem jeitos e jeitos de trabalhar. A questão de precificação realmente é um problema danado, porque normalmente você gasta mais tempo do que aquilo que o cliente pode pagar. O que você pode fazer é deixar em contrato que aquela tipografia você pode usar para outro cliente ou para outro projeto ou em outro contexto depois de um prazo ali de 5, 10, 15 anos. É lógico, dependendo da escala aí. Né? Então, assim, eu tenho projetos que eu já fiz para alguns clientes há 5, 6 anos atrás, que eu só estou esperando o tempo de eu ter, entre aspas, ele fôlego para poder mexer numa coisinha ou outra e relançar como fonte digital. Né? Lançar tipografia, inclusive, é um negócio que é complicado, de dar uma trabalheira, você tem que fazer um monte de teste, homologação. Enfim, agora que eu virei pai, eu só falo para vocês, eu não tenho tempo para mais nada, tá? Só para balançar menino. Inclusive, Júlia, eu não falei não, mas você sabe que o nome da minha filha é Ana, né? Eu vi Então, que foi uma toda hora que homenagem tava lá. pra minha. Eu percebi, você gostou Poxa, muito do gente, nome. eu vou colocar o nome da minha filha em homenagem realmente à fonte da Júlia. Eu sabia, eu tinha certeza. Aí, ó, vê? Né? Já vou tatuar nela, inclusive. Ô, Pode, Rafa, pode. desculpa, só porque eu vou sair. Gente, eu queria dar parabéns para vocês. Eu não conhecia vocês três. Achei o trabalho maravilhoso. Muito, muito, assim, consistente. Muito lindo ver profissionais tão jovens com essa visão tão bonita, sabe? Da tipografia do Brasil. Foi muito legal. Eu estava assistindo duas palestras ao mesmo tempo. Achei que eu não ia dar conta, mas as duas estavam tão lindas que eu consegui fazer isso e foi muito doido. Mas, assim, meus parabéns. Estou seguindo todo mundo agora, porque o trabalho de vocês é lindo, viu? Muito bonito. Parabéns mesmo. Valeu, brigadão. Obrigado. Tamo junto. Bom, todo mundo satisfeito? Eu imagino que sim, pelo silêncio, né? Uma das coisas mais legais assim, de fazer aula e palestra online é a gente aprender a lidar com silêncio, sabe? Né? É uma coisa assim que às vezes a gente surta, né? Assim, às vezes eu acho que as pessoas estão me entendendo, aí na outra semana eu descubro que não me entender, né? O Oli, que também é professor, sabe o que eu estou falando, né, Oli? É bom da gente trabalhar assim, sempre nesse espectro autista, sabe? Ó, eu vou encerrar aqui. Queria agradecer a presença de todos, né? Depois, eu imagino que quem se inscreveu pelo sistema da FUNEC depois deve ter gerado algum certificado, né, para poder servir como horas complementares. Né? Os palestrantes, depois a gente manda também o certificado. Né? Deixa eu interromper essa gravação aqui, antes que eu esqueça. Espera aí só um minutinho. Né? Vou interromper aqui para